Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Meu nome é Diogo Santana, sou seu professor da disciplina de Banco de Dados. Veremos o minicurso Conceitos Básicos de Banco de Dados. Esse minicurso é muito importante para você que está iniciando o estudo da disciplina de Banco de Dados, porque ele vai te dar ali todo o alicerce, toda a base para você ter um bom entendimento e um bom desempenho na disciplina de Banco de Dados. Ele também é fundamental, é importante para você que já tem algum conhecimento em banco de dados, porque ele vai solidificar toda a tua base, teu conhecimento que você já tem na disciplina de banco de dados. Antes de a gente iniciar o nosso mini curso, propriamente dito, gostaria de contar um pouco da minha trajetória, me apresentar melhor para vocês. Eu sou engenheiro de formação, me graduei em Engenharia Cartográfica pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e em paralelo ao IME também me graduei em Sistemas de Computação pela Universidade Federal Fluminense, a UF, lá no Rio de Janeiro. Posso dizer ali que eu fui até um pouco privilegiado e um pouco de sorte, porque poucos meses após a minha formatura, no primeiro concurso público que eu fiz, vamos dizer assim, concurso público não militar, primeiro concurso público civil, já obtive aprovação. Foi o cargo de especialista em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Lá dentro da ANEEL, eu trabalho dentro da área de gestão de dados. Eu estou trabalhando ali especificadamente com administração de dados e também com BI e geoprocessamento. Agora já apresentei melhor para vocês, vamos iniciar o nosso minicurso. Como já disse, o nosso minicurso ele trata do conceito básicos de banco de dados. Nessa videoaula seguiremos o seguinte sumário. Primeiro vamos ter a apresentação do professor, já me apresentei para vocês. Depois vamos tratar aqui a definição de dados e também a definição de banco de dados. Depois de a gente ver a definição de dados e banco de dados, vamos estudar a definição, as características fundamentais de um banco de dados. Ainda nestes capítulos, vamos estudar as características da abordagem de banco de dados, a diferença da abordagem de banco de dados e a abordagem do sistema de arquivos. Ainda, vamos estudar nesse capítulo de dados e banco de dados, vamos estudar a diferença entre sistema de banco de dados e banco de dados propriamente dito e também o sistema de gerenciamento de banco de dados, o nosso SGBD. Por fim, vamos estudar a definição e também as funcionalidades do nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, o famoso SGBD. Antes de a gente estudar os conceitos básicos de banco de dados, é importante você saber a definição do que é dados e também a definição de banco de dados. Antes de a gente entrar na definição de dados, é importante você saber o que é fato. O que é fato? Fato, ele é um acontecimento, ele é uma ocorrência, ele é algo que acontece ali no mundo real. Podemos dizer ali que o fato é uma proposição verdadeira. Onde a gente sabe o que é fato, vamos entrar aqui na definição de dados. Dados são fatos que são conhecidos. Então, dados são fatos conhecidos, são ocorrências, acontecimentos que são conhecidos. Dados também a gente pode considerar que são fatos, são ocorrências que podem ser registrados, são fatos, são ocorrências que podem ser cadastrados na base de dados. Porém, também podemos definir dados como ocorrências, são fatos, acontecimentos que possuem um significado implícito, que possuem algum significado subentendido. Então, você tem que saber que dado está relacionado a fatos conhecidos, também a fatos que podem ser registrados ou cadastrados na base de dados, ou também fatos que possuem algum significado implícito, que possuem algum significado subentendido. Agora a gente estudou o que é dados, vamos ver a definição de banco de dados. A definição de banco de dados está relacionado com dados relacionados. Então, traz o seguinte, a definição de banco de dados. Banco de dados é uma coleção de dados relacionados. São aqueles dados que possuem algum relacionamento entre eles, uma correlação entre os dados. Então, o banco de dados são a coleção, é um conjunto de dados relacionados. É importante você ter essa definição de banco de dados, porque ele já foi objeto de cobrança em provas de concurso público. Então, é bom você ficar atento nessa definição. A segunda definição que a gente traz de banco de dados, que é uma coleção de dados computadorizados. Isso é importante, essa informação é importante. São aqueles dados que podem ser armazenados em sistemas computacionais. Por que isso é importante? Por exemplo, antigamente era muito comum as pessoas terem uma caderneta ali, tinha ali as pessoas conhecidas, anotava ali o nome das pessoas conhecidas, o telefone, o endereço, e tinha ali uma lista de contatos, uma caderneta manual. Você concorda que esses dados armazenados ali, anotados, a caderneta ali que o pessoal tinha antigamente, podemos dizer que é uma coleção de dados relacionados, mas a gente não pode considerar eles como banco de dados, porque não são dados computadorizados, tá bom?
A próxima definição aqui de banco de dados, que são dados armazenados. Banco de dados é o armazenamento de dados. Isso aqui, podemos dizer, que é por essência de banco de dados. Qual é a essência de banco de dados? Ele serve para o armazenamento de dados. Agora que a gente viu a definição de dados e também a definição de banco de dados, vamos estudar as características fundamentais para o banco de dados, as características inerentes de um banco de dados. As características inerentes do banco de dados, primeiro, a gente tem que o banco de dados, os dados armazenados no banco de dados, eles têm que ser uma representação do mundo real, eles têm que ter algum aspecto do mundo real. E dizemos esse conceito chamado de mini-mundo. Você pode ver na sua prova de banco de dados, se vir um conceito de mini-mundo, a primeira coisa que você tem que pensar que trata de uma representação dos dados, uma representação do mundo real, algum aspecto real. Isso também pode ser chamado de universo do discurso. Se tratar de universo do discurso, primeira coisa, se vir uma questão falando de universo do discurso, o de mini-mundo, você tem que levar ali para a sua prova, tem que marcar a questão que está relacionado à representação do mundo real, alguma característica, algum aspecto do mundo real. Essa é a primeira característica fundamental do banco de dados. A segunda característica é que os dados do banco de dados têm que possuir algum significado inerente. Os dados do banco de dados têm que ser correlacionados, têm que ser logicamente coerentes. Então tem que ter algum sentido subtendido. Isso também é uma outra característica fundamental para o banco de dados. Por fim, aqui, outra característica fundamental para o banco de dados, que os dados armazenados no banco de dados, eles têm que ter uma finalidade específica. O banco de dados armazenado no banco de dados, ele tem que ter algum propósito específico, ele tem que ter algum objetivo, tá bom? Então, você tem que levar, se alguma questão perguntar quais são as características fundamentais para o banco de dados, está relacionado à representação do mundo real, significado implícito e também algum propósito específico. Essas são as 3 características fundamentais para um banco de dados. Agora que a gente estudou as características fundamentais do banco de dados, vamos estudar a abordagem de banco de dados. Você tem que prestar atenção nesse item que ele é bem importante. Quando a gente tem uma coleção de dados, você concorda que podemos armazenar esses dados também em arquivos. Esse arquivo pode ser uma planilha, por exemplo, uma planilha no formato Excel, uma planilha no formato CSV, ou também até mesmo um arquivo texto, um arquivo de bloco de notas ali do Windows. Então, podemos dizer que se a gente armazenar os dados, coleção de dados, em um arquivo, estamos tratando do sistema de arquivos. Então, um nome, quando a gente armazena os dados, coleção de dados em arquivos, estamos utilizando a abordagem de sistema de arquivos. Quando a gente armazena essa coleção de dados em um banco de dados, dizemos que estamos utilizando a abordagem de banco de dados. E quando a gente utiliza a abordagem de banco de dados, possui algumas características inerentes à abordagem de banco de dados que veremos agora. Quais são as características da abordagem de banco de dados? A primeira trata da natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados. O que é uma autodescrição do sistema de banco de dados? A autodescrição de banco de dados está relacionado ao conceito de metadados. Então, uma autodescrição do banco de dados está relacionada ao conceito de metadados. O que é um metadados? Metadados está relacionado a dados sobre dados. Seria ali um repositório de dados que guarda informações sobre os dados. Pode ser com relação à origem, quando o dado foi atualizado, várias informações sobre os dados, e isso são metadados. E dentro do banco de dados, os metadados estão armazenados num repositório chamado de catálogo de dados, ou também pode ser chamado de dicionário de dados. Então, a autodescrição dos dados está relacionada ao conceito de metadados. Agora que a gente estudou a natureza de autodescrição de dados, é importante eu trazer aqui para vocês, a segunda característica é o isolamento entre programas e dados, ou seja, a abstração de dados. O conceito de isolamento entre programas e dados, a abstração de dados, está relacionado que qualquer alteração ali que eu fizer na estrutura de banco de dados, na estrutura dos dados armazenados, eu não preciso também realizar a mesma alteração nos programas de dados, nos programas de software ali que consomem os dados armazenados no banco de dados. Então, isso é o isolamento entre programas e dados. Qualquer alteração que eu realizar na estrutura de banco de dados, existe uma abstração dos dados. Eu não preciso realizar essa alteração também nos programas que estão ali consumindo os dados. Então, dizemos que existe um isolamento entre programas e dados. A terceira característica da abordagem de banco de dados que diferencia do sistema de arquivos é que o banco de dados tem que oferecer suporte a múltiplas visões. O que seria uma visão? Você concorda que o banco de dados ele
e pode ter vários diferentes tipos de usuários. E cada usuário vai precisar ter uma abordagem, uma visão diferente com relação aos dados. Um usuário pode querer acessar os dados para calcular algum relatório ou realizar algum cálculo dos dados que estão armazenados no banco de dados. Assim, cada usuário vai ter uma especificidade ali com relação aos dados armazenados no banco de dados. Então, dizemos que um banco de dados ele tem que possibilitar dar diferentes visões dos dados que estão armazenados para os diferentes tipos de usuários que vão utilizar o banco de dados. Então, dizemos isso é o suporte a múltiplas visões dos dados. Por fim, tratamos aqui o compartilhamento dos dados, o processamento de transação multiusuário. Um banco de dados, se tiver apenas um usuário, dizemos que ele é um banco de dados monousuário. Se o banco de dados tiver mais de um usuário, dizemos que ele é multiusuário. Um banco de dados grande, com muitos usuários, assim, um banco de dados, por exemplo, corporativo, vamos dizer que ele pode ter centenas até milhares de usuários. Você concorda que um dado ele pode ser compartilhado para o acesso de diferentes usuários. Então, quando dizemos que um dado está sendo compartilhado ali pelo acesso de diferentes usuários, estamos dizendo que a gente tem o compartilhamento de dados. Então, o banco de dados ele tem que ter a capacidade de realizar o compartilhamento de dados. Agora vamos estudar aqui a transação de multiusuário. Quando o banco de dados tem diferentes tipos de usuários, ele pode ser necessário realizar diversas transações com o banco de dados. Então, o banco de dados ele tem que ter a capacidade de realizar, de processar todas essas transações em cima dos dados. A transação pode ser apenas de leitura ou então de leitura mais alteração dos dados armazenados. Então, dizemos que está relacionado a que a gente vai estudar ainda na nossa aula, a controle de concorrência, que essa é uma função também do banco de dados. Porque não pode levar o banco de dados a um estado não válido, então vamos estudar esse conceito aqui no decorrer da nossa aula. Prosseguindo, vamos realizar uma questão de prova para vocês verem como esse tema está sendo cobrado nas provas de concurso público. O examinador faz o seguinte questionamento. Ele avisa que um banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma randômica. Não, errado, isso está errado. A gente estudou, a gente viu que a definição de banco de dados está relacionado à coleção de dados de forma sistemática, de dados relacionados. Não são dados organizados de forma randômica, aleatória. Então a gente viu aqui que esse primeiro trecho aqui da questão da alternativa, ele está errado, já invalida aqui a questão aqui da banca CESP. Vamos prosseguir aqui para o fim didático, ver como é que o examinador continua abordando essa questão. O examinador fala o seguinte, que o banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma randômica, a gente viu que está errado, e também os dados são sem significado implícito. A gente também estudou que uns dados armazenados no banco de dados, eles devem possuir algum significado implícito. Também está errado. E também de tamanho variável, ok, o banco de dados pode ter dados de tamanho variável. Prosseguindo aqui na questão, o examinador afirma que os dados armazenados no banco de dados estão projetados para atender uma proposta específica de alta complexidade. Dizendo aqui, para atender uma proposta específica, até aqui está correto. A gente viu que o banco de dados tem que ter algum propósito específico, mas não necessariamente tem que ser de alta complexidade. Esse trecho aqui está errado. Ele pode ser de baixa, média, alta complexidade. Não tem amarrado ser alta complexidade. Basta ter uma proposta específica. De acordo com os interesses do usuário, de acordo com as visões do usuário, esse final aqui, o trecho está errado. Essa foi uma prova que caiu no concurso de auditor, de controle interno, do município de João Pessoa, da banca CESP, assim, podemos dizer que é um concurso até de nível de dificuldade elevado, e a gente viu aqui com a nossa teoria, que a gente está estudando aqui no nosso minicurso, se tornou uma questão relativamente simples, uma questão fácil. Então o gabarito dela é errado, e nosso amigo aqui, nosso boneco aqui do CBF, classificou ela como uma questão fácil. Prosseguimos aqui no nosso minicurso. Agora vamos estudar o conceito de sistema de banco de dados. Isso é importante porque o examinador geralmente cobra esse conceito de sistema de banco de dados. Então, sistema de banco de dados, ele é considerado como o somatório, a arquitetura ali, todo o ecossistema, podemos dizer o ecossistema, todo ambiente que tem o banco de dados, mais o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, o que é um sistema de banco de dados? Nada mais é do que a soma do banco de dados mais sistema de gerenciamento de banco de dados. O que é o banco de dados? O banco de dados é um armazenamento ali propriamente dito dos dados. E o sistema de gerenciamento de banco de dados é o software, é a aplicação que realiza todo o gerenciamento dos dados que estão armazenados no banco de dados. Agora que a gente estudou aqui o que é sistema de banco de dados, vamos fazer aqui uma arquitetura, desenhar aqui uma arquitetura para você entender melhor.
Quando a gente tem os dados, os usuários, os programadores, vamos escrever aqui os usuários, vou botar aqui U, S, R de usuário, também os programadores, P, G, os programadores, eles desejam acessar os dados. E os dados são armazenados no banco de dados. Como é que eles realizam isso? Eles realizam de forma indireta. Eles, primeiro, vão realizar, tanto os usuários quanto os programadores, eles vão realizar consultas ou através de programas, linguagem de programação, eles vão acessar, primeiro, o sistema de gerenciamento de banco de dados, o nosso SGBD. O SGBD, o que ele vai realizar? Ele vai, primeiro, processar as consultas e também os programas de aplicação. Depois que ele processar as consultas de programas de aplicação dos usuários e programadores, ele vai acessar os bancos de dados. Pode ser o banco de dados propriamente dito, a gente está armazenando os dados, como também, como eu disse lá, armazena lá os metadados, estão armazenados nos catálogos de dados ou também nos dicionários de dados, que é outro repositório que fica dentro do banco de dados. Então é importante você saber que tanto os usuários como os programadores, eles acessam tanto os bancos de dados e o catálogo de dados, o dicionário de dados, de forma indireta. Eles acessam por meio do sistema de gerenciamento de banco de dados. Tanto o sistema de gerenciamento de banco de dados, como os bancos de dados propriamente dito, catálogo de dados, isso tudo aqui é o nosso sistema de banco de dados. Então, é importante você saber que o sistema de banco de dados é o sistema de gerenciamento de banco de dados, que é o software, que é o programa de aplicação que realiza ali o gerenciamento de toda a base de dados, mais o banco de dados. Agora vamos estudar a definição do sistema de gerenciamento de banco de dados. A definição do sistema de gerenciamento de banco de dados está relacionado a não apenas um mero software, um mero programa que realiza ali o acesso, a consulta dos dados armazenados no banco de dados. O sistema de gerenciamento de banco de dados é responsável por diversas funções e atribuições. Primeiro vamos ver a definição. O sistema de gerenciamento de banco de dados pode ser definido como o sistema de software ou aplicação que realiza a definição dos dados, também realiza a manipulação de dados, a construção dos dados do banco de dados e também o compartilhamento dos dados e também a proteção e a manutenção dos dados. Veremos cada uma dessas palavras-chave da definição de banco de dados. Entenda. Quando se trata da definição dos dados, está relacionado com a especificação da estrutura dos dados que está armazenado no banco de dados. Isso é função, isso é uma das atribuições do sistema de gerenciamento de banco de dados. Outra função, outra característica, palavra-chave da definição do sistema de gerenciamento de banco de dados é a construção, está relacionado com o armazenamento de dados. A manipulação dos dados está relacionada tanto com as consultas, como tanto também as alterações dos dados armazenados no banco de dados. O compartilhamento dos dados está relacionado com a possibilidade de um dado poder ser acessado por diferentes usuários ao mesmo tempo. E por fim aqui temos ainda a proteção dos dados, que está relacionado com o controle de acesso, e a manutenção dos dados, está relacionado às rotinas de backups, está relacionado com a persistência dos dados na base de dados. Agora que a gente estudou as definições de bases de dados, vamos estudar também as funcionalidades do sistema de gerenciamento de banco de dados. As funcionalidades do sistema de gerenciamento de banco de dados estão muito voltadas, estão muito relacionadas com a definição ali, com as palavras-chave da definição de banco de dados. Quais são as funcionalidades do sistema de gerenciamento de banco de dados? Isso é importante você decorar, que isso despenca em provas. O primeiro é o controle de concorrência. O SGBD ele tem que realizar o controle de concorrência. O que é o controle de concorrência? A gente estudou ali que uma das funções da abordagem de banco de dados é permitir o compartilhamento de dados. O compartilhamento de dados é um dado pode ser acessado por diferentes usuários. Você concorda que os usuários eles podem querer ali tanto acessar o dado, também como acessar e alterar os dados. Se todo mundo for realizar essa função ao mesmo tempo, vai levar os bancos de dados a um estado não válido, a um estado não consistente. Esse estado, podemos dizer assim, não vai representar as alterações que os usuários estão realizando no banco de dados. Então, dizemos que está levando o banco de dados a um estado não consistente, não válido. Então, uma das funções do sistema de gerenciamento de banco de dados é realizar o controle de concorrência, para que as alterações das transações levar sempre o banco de dados a um estado válido, a um estado consistente. Então, essa é uma das funções do sistema de gerenciamento de banco de dados, é realizar o controle de concorrência. Uma segunda funcionalidade do sistema de gerenciamento de banco de dados é realizar as restrições de integridade. As restrições de integridade podem ser de diversos tipos. Pode ser, por exemplo, restrição de integridade referencial, por exemplo, quando um dado que está numa tabela, ele tem ali uma referência
para esse mesmo dado em outra tabela, se eu alterar ele em uma tabela, automaticamente tem que alterar na outra tabela. Dizemos que isso é a integridade referencial. O sistema de gerenciamento de banco de dados é responsável por manter as integridades. Também no sistema de gerenciamento de banco de dados possui ali diversos tipos de integridades referenciais, diversos tipos de restrições de integridade. Outra característica da funcionalidade do sistema de gerenciamento de banco de dados é a facilidade de otimização de consultas. A gente viu que o banco de dados, na abordagem do banco de dados, ele deve possibilitar diversas visões para os usuários. Essas visões, então, o banco de dados tem que permitir, tem que possibilitar uma linguagem padrão para os usuários realizar as consultas para atender ali a sua necessidade de realizar as suas visões dos dados, de realizar ali a consulta e manipulação dos dados. Essa linguagem a gente conhece, a linguagem SQL também vai ser objeto do nosso minicurso. Então, o banco de dados tem que dar a possibilidade de facilidade de acesso ao conteúdo de banco de dados, a gente viu que é a linguagem SQL. Outra característica, outra funcionalidade do sistema de gerenciamento de banco de dados é a otimização de consultas. O que é a otimização de consultas? Quando a base de dados tiver grande quantidade de dados e for necessário cruzar vários dados ao mesmo tempo, cruzar várias tabelas, que querer realizar o cruzamento, o acesso de vários dados ao mesmo tempo, é necessário realizar otimização de consultas, pode ser criação de índices para facilitar essa consulta e outras alterações que o DBA pode realizar na base de dados para facilitar esse acesso, essa otimização de consultas. Outro item, outra funcionalidade do sistema de gerenciamento de banco de dados é a recuperação dos dados após falhas em transações. Em transações, definição de transação está relacionado que a transação tem que ser executada por completo ou não ser executada. Ela tem que ser executada por completo para garantir a sua exatidão. Se ela tiver algum motivo, ela foi interrompida por algum motivo, ela não terminar, ela não executar, então dizemos que essa transação recebeu uma falha, tem que voltar ali ao seu estado inicial, seu estado válido inicial. Quem é responsável por realizar essa recuperação da falha para o seu estado inicial é o sistema de gerenciamento de banco de dados, uma função também do nosso SGBD. Outra função do SGBD é a segurança de acesso. O que é a segurança de acesso? A segurança de acesso está relacionado à funcionalidade ali, geralmente o DBA que faz, o banco de dados, o SGDB, e tem que dar ali a segurança que apenas determinados dados que estão armazenados na base de dados, tabelas, só pode ser acessado por determinados usuários. Assim, a gente não pode ter base de dados e dar acesso para todo mundo. Então, o DBA, utilizando as funcionalidades do sistema de gerenciamento de banco de dados, ele deve realizar o controle de acesso, a segurança de acesso, para que determinados dados que estão armazenados no banco de dados seja acessado apenas para aqueles usuários que possuem ali o seu perfil de acesso. Por fim, também, uma das funcionalidades do sistema de gerenciamento de banco de dados é a garantia da consistência dos dados. O que é a garantia da consistência dos dados? Sempre levar o banco de dados a um estado válido, tá bom? Terminamos aqui as nossas funcionalidades do sistema de gerenciamento de banco de dados. Vamos ver como esse tema está sendo cobrado nas provas de concurso público. Uma prova recente do concurso do CLDF, aqui da Banca FCC, vamos realizar para ver como ela está sendo cobrada. O examinador diz o seguinte, ele fala, as funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados inclui, então ele está perguntando quais são as funções do sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente acabou de estudar. O item A, o examinador pergunta o seguinte, ele diz que é função do SGBD gerenciar a integridade dos dados. Perfeito, a gente viu que a integridade, as restrições de integridade é função do sistema de gerenciamento de banco de dados. O examinador também diz o seguinte, que é a função do SGDB gerenciar o dicionário e o armazenamento de dados. A gente viu que tanto o SGDB ele é responsável por acessar ali, realizar o controle, tanto do dicionário de dados, catálogo de dados, como também do armazenamento de dados propriamente dito. No final aqui da nossa alternativa A, o examinador diz o seguinte, que é a função do nosso SGBD, bem como realizar a memória, gerenciar a memória do computador enquanto o SGBD estiver em execução. Isso está errado, vocês vão estudar isso na aula de sistema operacional, que esse item está relacionado ao sistema operacional e não ao sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, podemos classificar essa primeira alternativa como uma questão errada. A alternativa errada, vamos partir para a alternativa B. A alternativa B, o examinador aborda da seguinte forma as funções do sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele afirma que a função transformar e apresentar os dados. Perfeito, a gente estudou que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados
transformar, manipular os dados, bem como apresentar os dados, possibilitar a realização de consultas. Ainda é função do sistema de gerenciamento de banco de dados. O examinador diz o seguinte, que é controlar o acesso multiusuário. A gente viu que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados é realizar o controle de concorrência, no sistema de multiusuário. No fim aqui, o examinador diz o seguinte, que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados prover interface de comunicação de banco de dados. Exatamente. O sistema de gerenciamento de banco de dados deve prover as interfaces, possibilitar que os dados possam ser acessados pelos programadores. A gente viu ali, quando a gente deu o sistema de banco de dados, que o acesso ao sistema de banco de dados, aos dados ali, por meio do sistema de gerenciamento de banco de dados, fazendo ali o meio de campo, é realizado tanto pelos usuários, realizando consulta, como também pelos programadores, através de programas, interface ali com linguagem de programação. Então, essa alternativa aqui está correta, por enquanto é o nosso gabarito, mas vamos realizar as demais alternativas para a gente ver os erros, até por fim didático também, para a gente dar e solidificar aqui o nosso entendimento das funções do sistema de gerenciamento de banco de dados. Na alternativa C, o examinador diz o seguinte, que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados gerenciar o backup, perfeito, realizar a manutenção dos dados, realizar ali a manutenção, a proteção dos dados. Uma das funções é gerenciar o backup. Quem executa isso é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Também, o examinador fala que a função do SGBD é realizar a recuperação dos dados. Perfeito. O SGBD tem possibilidade de permitir os usuários realizar as consultas ali em cima dos bancos de dados. Então, isso se trata da recuperação dos dados. Prosseguindo aqui na nossa alternativa, o examinador diz o seguinte, que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados é realizar o escalonamento dos processos no processador por meio de banco de dados. Está errado. O escalonamento de processos do processador não é feito por meio do banco de dados, ele é feito por meio do sistema operacional. Essa alternativa está incorreta. Prosseguindo na nossa questão. Na alternativa D de dado, vamos ver aqui como o examinador aborda. O examinador aborda da seguinte forma, ele fala que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados é gerenciar o sistema de arquivos. Está errado. Quem é a função? Quem possui a função de gerenciar o sistema de arquivos é o nosso sistema operacional. Então, essa alternativa também está errada. Isso não está entre as atribuições do sistema de gerenciamento de banco de dados. Vamos prosseguir ainda nessa alternativa. O examinador fala que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados é realizar a segurança do banco de dados. Perfeito, a gente viu que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados é realizar ali a segurança, realizar o controle de acesso do banco de dados. Então, essa alternativa está correta. Essa segunda parte da alternativa está correta, mas a primeira parte está errada. Então, por enquanto, essa alternativa aqui não é válida. Vamos ver a última alternativa dessa questão. O examinador fala que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados é gerenciar a entrada e a saída do dispositivo. Essa alternativa está errada. Isso está relacionado ao sistema operacional. Então, a gente viu que também essa alternativa está errada. Nossa gabarito é a letra B, mas vamos continuar essa alternativa para fim didático. O examinador prossegue na alternativa, fala que a função do sistema de gerenciamento de banco de dados é gerenciar a linguagem de acesso ao banco de dados e as interfaces de aplicações. Perfeito. É a função do sistema de gerenciamento de banco de dados realizar o processamento das linguagens de acesso ao banco de dados. Então, a segunda parte aqui está correta, mas a alternativa está errada por causa da primeira parte. Vamos ver aqui qual é o gabarito da questão. Gabarito da questão, alternativa B, acertamos. E o nosso boneco aqui, a nossa amiga aqui do CDF Concurso, classificou uma questão difícil. Realmente é questão difícil, mas ela é boa porque ela é bem didática. Ela ensina bastante ali as funções do sistema de gerenciamento de banco de dados. Fiz questão ali de bater ali item por item, de todas as alternativas, para ser bem didática ali, você treinar ali, aprender as funções do sistema de gerenciamento de banco de dados, que é um item bem cobrado nas provas de banco de dados. Por fim, terminando, encerrando a nossa aula do nosso mini curso, conceitos básicos de banco de dados. Espero que ele tenha agregado conhecimento, tenha apresentado valor no seu estudo de banco de dados, tenha iniciado ali, você que está iniciando a disciplina de banco de dados, espero que ela tenha ali te dado um alicerce, uma base, você entender ali a definição de dados e banco de dados, e você que já tem uma bagagem também, tenha solidificado o seu conhecimento. Então, eu desejo para vocês bons estudos, boa prova, a gente se vê aqui no CDF Concurso. Então, até logo. Bye, bye.